Pessoal de casa, boa noite. Galera, boa noite. Tudo tranquilo aí? Tudo certo? Dominado? Então, gente, a gente vai aqui iniciar a nossa penúltima aula hoje, né? Penúltimo dia, né? Hoje a gente tem uma aula, amanhã a gente tem mais 2 aulas para concluir aí o material aí, o conteúdo programático, né? Em relação ao artigo 5º da Constituição, tá? Hoje eu vou tentar adiantar para a gente encerrar e amanhã a gente vai tirar algumas dúvidas que ficaram e fazer alguns exercícios, trazer algumas coisas aí que costumam cair, então é importante, tá? Estarem presentes. E conforme eu falei, isso aí, essa parte de direitos e garantias fundamentais, que faz parte da Constituição Federal, é importante que vocês estudem em casa, depois, façam questões que é importante para manter, que são 78 incisos, e o que cai na prova são letra fria de lei, é letra fria de lei, aquelas pegadinhas para fazer você escorregar. Então é importante vocês estarem recorrendo a questões, busquem questões aí na fonte aberta, internet, tem lá o site do Que Concursos, Gran Concursos, várias coisas que trazem essas questões. Só que é importante vocês filtrarem lá, na hora de vocês baixarem para estudarem, filtrarem porque não cai a Constituição inteira na prova de vocês. Cai o artigo 5º. Então vocês colocam no filtro lá, artigo 5º da Constituição Federal, direitos e garantias fundamentais. Aí vai cair as questões inerentes a esse artigo. Se você colocar questões de Constituição Federal, vai cair tudo. Aí não é a intenção, não é o objetivo aí do concurso de vocês. Tranquilo? Então a gente vai dar continuidade. Isso aqui a gente já falou. Isso aqui eu já falei? A gente parou aqui, não foi? Ó, 45, não foi que a gente parou? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, o que é isso? Eu cometi um crime de homicídio. E nesse crime de homicídio, eu pratiquei o crime e na fuga eu bati com o carro e morri também. Nesse crime, eu sou menor de idade, eu tenho um representante legal, que são meus pais, e aí os meus pais poderão ser responsabilizados pelo ato praticado por mim? Ah, mas o pai deveria ter o dever de cautela sobre o filho, sobre a responsabilização, entrega de veículo automotor. A responsabilidade civil pode recair sobre os pais. Tá vendo ali? Reparação de dano e decretação de perdimento de bens. Então, vamos dizer que eu tenha pego o veículo de terceiros na fuga, batido com o veículo de terceiros, falecido e causado um dano material ao veículo de terceiro. Em relação ao crime, os pais não poderão ser penalizados. Não pode ter uma sentença que condene o pai a ficar com 12 a 30 anos de reclusão. Mas em relação ao veículo que foi roubado, quem teve o bem deteriorado pode entrar com uma ação de dano material em relação aos sucessores. Entenderam a diferença? Criminalmente falando, eu não tenho como penalizar os responsáveis. Agora, civilmente falando, eu posso responsabilizar os responsáveis legais pelos filhos. Ou então, a gente vê muito no caso aí de pensão alimentícia, não é isso? O filho engravida a namorada, não tem um emprego fixo, não tem uma renda, o que se faz? Oi? Entra com uma ação, né, de prestação de alimentos provisórios ou provisionais aos sucessores dos filhos, aos avós, porque garantem que tem aí uma renda para suprir as necessidades do neto ou da neta. Então, essa é a reparação que traz a previsão da Constituição Federal no artigo 5º. Beleza? Então, cuidado. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Nenhuma pena. Exceto a obrigação de reparar dano e perdimento de bens.
Só que esse bem só vai poder se atingir até o limite do que foi o quê? Deteriorado. Então, se eu lá avariei um veículo e esse dano no veículo foi de 20 mil reais, não pode ter indenização superior a 20 mil reais. Tá? Não pode ter juros, não pode ser acréscimo de correção, nada disso. Tem que ser o valor do bem. Tranquilo? Pode ser abaixo, acima não. Pode ser até o limite. Tá? Agora acima jamais. Tá? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade. Então, cada crime tem uma pena. Então, eu vou ter uma crime lá pelo crime de roubo, que é reclusão, e, consequentemente, a privação de liberdade, que é colocar a pessoa em cárcere, colocar na prisão. Ou perda de bens. Eu vou entrar com ação de penhora, a pessoa não pagou o carro lá na seguradora, e aí a seguradora entra com ação de penhora de bens. Então ele verifica qual bem que está no teu nome e vai penhorar aquele bem em pagamento àquela dívida. Multa. Você deixou de pagar, pode acrescer sobre o valor a incidência de multa. Prestação social alternativa. Acontece com a Lei 9.099, que é aquela transação penal com pena de detenção até 2 anos. São os crimes de menores potenciais ofensivos, como ameaça, injúria, calúnia, difamação. A pessoa pode ser condenada à prestação social alternativa, que é serviço comunitário e prestação de cestas básicas, correto? Outra previsão é suspensão ou interdição de direitos. Lembra que a gente viu em CTB aí, quem estudou? Se você atingir uma quantidade de pontos dentro de um ano, ou se você incidir num crime grave ou gravíssimo, você pode ter sua carteira retida por até 1 ano, ou suspensa. Então você perde o direito de ter um benefício que é conduzir um veículo automotor. Tá? Então depende do crime praticado. Você cometeu um homicídio na direção veicular, verificou-se que você estava em excesso de velocidade e verificou-se que você tinha feito a ingestão de álcool. Vai ser culminado aí na suspensão do direito de dirigir. Tranquilo? Então, todas essas previsões podem fazer com que a pena seja individualizada, tá? Para quem cometeu a devida infração. Tranquilo até aqui? Ó, não haverá pena de quê? Morte. Sempre. Olha lá. Exceto ou salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal, que diz respeito a afetar a soberania nacional. Então, quando vocês se depararem com a questão que não há pena de morte no Brasil, tem que tomar cuidado que tenha exceção, tá? Quando atentar contra a soberania nacional. Não existe pena de caráter perpétuo, ou seja, você não pode ser condenado enquanto você existir. Você pode tomar uma pena lá de 200 anos de prisão, igual alguns governadores aí, antecessores nossos, tomaram. Só que vai ter o limite de tempo de reclusão, tá? Agora é 40 anos. Só que até nos 40 anos tem medidas de acordo com o comportamento que tem a progressão de regime. Você pode tomar uma pena de 40 anos, só que o regime não vai ser de reclusão durante 40 anos. Às vezes você cumpre 1/3 da pena com um bom comportamento, você tem uma progressão para o semiaberto. Aí você já vai passar o dia na rua e à noite você retorna. Não quero nem tentar explicar isso para vocês, porque é até degradante eu falar sobre isso, né? Pena de trabalho forçado. Você não pode obrigar ninguém a praticar um dever de ofício que não seja da vontade dele. Não pode ter o quê? Igual o serviço escravo, né? Pena de banimento. Você não pode expulsar ninguém do país. Ó, você está banido do Brasil porque você cometeu crime de tráfico, tortura, terrorismo. Não pode. Tá? Você pode exilar, a pessoa pode ser exilada
e não pode estar previsto o exilamento em crimes políticos, tá? Se você tiver acordo bilateral com determinado país, você pode exilar para que ele responda no país de origem, tá? Pena cruel também não existe essa figura aqui no Brasil. Igual em alguns países aí do Oriente Médio, se você praticar um crime, eles praticam lá corte de braço, de mão, né? Oi? Práticas aí de estupro, as pessoas decapitam lá o membro. Indonésia é referência nisso, certo? Então, aqui no nosso ordenamento jurídico, não é permitido esse tipo de penalidade. A pena será cumprida em estabelecimento distinto de acordo com a natureza do delito, idade e sexo do apenado. Claro, se você for mulher, você vai para um presídio feminino. Se você for homem, para um presídio masculino. Se você for adolescente, você vai para uma casa de assistência aí ao menor infrator. E assim sucessivamente. Tranquilo? Até dentro do sistema penitenciário tem a diferenciação lá do preso de facção A ou facção B, para não haver ali a submissão daquela pessoa a um risco de vida iminente. Beleza? Tranquilo isso aqui? É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Então, dentro do sistema prisional, você é separado lá de acordo com as suas ideologias, opiniões. Às vezes tem lá o preso lá do evangélico, às vezes tem um preso que se diz evangélico para não se misturar com outras facções. Facções criminosas são separadas. Às vezes o preso entra no seguro, quando ele informa que está com risco iminente ali em relação à vida dele. Então ele vai lá para o seguro. É um setor que tem uma vigilância maior dos carcereiros para que a vida dele não seja posta em risco. E o diretor do presídio é responsabilizado caso aconteça alguma coisa, né? As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então a mulher está grávida, entrou no sistema penitenciário. Ela vai ser posta em liberdade porque ela está grávida? Nem no momento do parto? Oi? Ela vai ser conduzida para um hospital penitenciário, vai lá ter a escolta, né? Vai continuar a escolta lá no hospital. Ela vai dar à luz e a criança vai ser conduzida lá no sistema prisional para que ela possa amamentar. Quanto tempo? 6 meses? 3? 6? Quanto tempo? Está dizendo ali alguma coisa? Então, pegadinha de prova. Vai cair que a mulher vai poder amamentar seu filho por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano, por 3 anos, por 20 anos. Não tem uma idade estabelecida na Constituição. Então, o que se entende nesse caso? Ela vai amamentar o filho enquanto for necessário. Quanto for necessário para a saúde do menor, ela vai poder estar amamentando o filho. Tranquilo? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. O que é extradição, senhores? Oi? País de origem? O cara é brasileiro? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente, drogas afins, na forma da lei. Bagunçou tudo, né? Primeiro, extraditado é quando você manda alguém para um outro país. Então, se um estrangeiro cometeu um crime em outro país e foi pego no Brasil, se o Brasil tiver um acordo bilateral, ele vai poder ser extraditado para o país de origem. O cara é americano, praticou homicídio nos Estados Unidos, veio para o Brasil. Foi pego pela Polícia Federal, vai ser extraditado para o país de origem. Tranquilo? Agora, se o cara for brasileiro, eu sou brasileiro, né? Fui jogar lá na Espanha, jogar lá no Real Madrid. O Robinho, estão vendo o caso do Robinho, né? Robinho é brasileiro, foi jogar lá na Itália, é isso?
está sendo condenado por estupro na Itália. Voltou para o Brasil. E agora? Ele pode ser extraditado? Não. Por quê? Porque ele é brasileiro nato. Mas ele sofreu processo de naturalização? Sim. Ele foi naturalizado lá. Só que o crime, se for crime comum, ele tem que ter sido cometido antes da naturalização. Então ele não pode ser mandado para ser julgado lá. Ele tem que ser julgado aqui. O que eles fazem? Foi condenado pelo crime de estupro e a sentença é tal. Eles vão pegar o processo, vão mandar para cá e aqui vai ter que ser julgado novamente e ele pode ser condenado aqui no país. Diferente do caso do Daniel Alves, porque ele tinha cidadania espanhola e ele foi pego lá na Espanha. Se ele saísse da Espanha e viesse para o Brasil, ia ter um problema gigantesco, igual o do Robinho. Só que ele foi pego, não esperaram ele voltar. Na verdade, ele veio e retornou, né? Quando ele chegou lá, seguraram ele. Por isso que não querem conceder a liberdade provisória, porque sabe que se ele sair, ele vai vir para cá e não vai retornar mais. Certo? Robinho não pode sair do Brasil. Se ele sair do Brasil, se ele chegar na Europa, eles têm acordo lá entre eles, vai segurar e vai ser mandado lá para a Itália para cumprir a pena dele. Tranquilo? Oi? Então, aí vai ter que olhar a legislação de lá. Se houver prescrição no crime de estupro e houver essa previsão lá, aí beleza. Legislação de lá. Lá é bem mais rigoroso, tá? Tranquilo aqui, senhores? Então, ó, tem que tomar cuidado se o crime foi praticado antes da naturalização. Agora, se for tráfico internacional de drogas, aí já tem um acordo entre os países que, se for pego, ele vai responder, tá? Aí tem aquele caso lá acho que é da Indonésia, né? Que os brasileiros foram pegos lá no aeroporto com drogas, né? Foram condenados, inclusive, a pena de morte. Oi? Então não tem negociação. Isso. Brasileiro nato. Brasileiro nato, aquele que nasceu no Brasil, naturalizado. Ele veio morar no Brasil, casou com alguém e se naturalizou brasileiro. Se ele se naturalizou, ele tem os mesmos direitos, só que ele tem dupla cidadania. Então, se ele cometeu um crime lá no estrangeiro, ele pode ser extraditado para responder lá. Tranquilo? O brasileiro nato, não. Ele vai ser responsabilizado aqui. Beleza? Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, o estrangeiro veio para o Brasil. A Polícia Federal pegou ele. Verificou que ele cometeu um homicídio lá na Itália. Vai ser extraditado. Agora, verificou-se que ele cometeu um crime político? Não, vai ser extraditado. Por isso que tem aqueles presos políticos que sempre vinham para o Brasil aqui na época da ditadura, o pessoal do Brasil que ia lá para os países lá socialistas, né, os nossos cantores aí que temos, pensadores, não é isso? Justamente para fugir dessa extradição por crime político ou de opinião. Tranquilo? Aqui tem uma diferenciação ali do brasileiro nato, naturalizado estrangeiro. Ó. Brasileiro nato está lá no artigo 12 da Constituição. É aquele que nasceu no Brasil, é filho de brasileiro, mesmo nascido no estrangeiro. Brasileiro naturalizado. Não nasceu no Brasil, nem é filho de brasileiro, mas por algum motivo decide se naturalizar. Aquele cara que vem e se casa aqui no país. Brasileiro nato. Nunca será extraditado. O brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado se ele cometeu crime comum ou tráfico de drogas. Crime comum se foi antes da extradição, se foi depois vai responder aqui no Brasil. E os estrangeiros não serão extraditados se cometerem crimes políticos de opinião, que a gente acabou de ver agora. Isso cai, tá, senhores? Isso cai, hein? Tá? Podemos? Podemos?
ninguém será processado nem sentenciado senão por autoridade competente. Como é que eu vou ser processado por um juiz da vara civil se eu cometi um crime? Pode. Princípio do juiz natural. Eu só posso ser condenado se o juiz for o quê? Competente para tal. Então, eu vou cometer um crime previsto lá no Código Penal, eu tenho o juízo criminal da comarca de Nova Friburgo. Somente o juiz da comarca de Nova Friburgo poderá me processar e me julgar. Eu não posso ser condenado nem julgado pelo juiz da comarca da capital, e nem pelo juiz do trabalho, nem pelo juiz da vara civil, e vice-versa. Ou seja, cada um na sua esfera de atribuição. Beleza? Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O que é isso? O que é devido processo legal? São todas as garantias, contraditória, ampla defesa, o recurso que se tem direito. A gente só vai poder ser cerceado dessa liberdade depois do trânsito em julgado. Ou seja, depois de decorrido todas as esferas do judicial. Tá? Então, eu fui condenado em primeira instância, tenho direito ao recurso e o juiz vai lá e tira meus benefícios. Não pode. Tem que garantir, claro, que se o advogado perdeu o prazo recursal, aí vai ser julgada a revelia, ou vai ser mantida a decisão em primeira instância. Agora, se o advogado, se a defesa entrou com recurso no tempo certo, foi tempestivo, essa privação de liberdade não poderá ser executada pelo judiciário sob pena aí de abuso de autoridade. Tranquilo? Aos litigantes, ou seja, as partes envolvidas em processo judicial administrativo, e aos acusados, em geral, são assegurados contraditória e ampla defesa com os meios de recursos a eles inerentes. É o que eu falei. Contraditório significa que o acusado tem o direito de resposta contra a acusação, e ampla defesa é você utilizar todos os graus recursais, tá? Seja o Tribunal de Justiça do Estado, seja o STF aí em casos de instâncias superiores. São inadmissíveis, já falei também para vocês, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. Lembra que eu falei lá da tortura? Obtive a confissão mediante tortura de um crime de homicídio. Eu sei que o cara matou alguém, eu verifiquei lá com os colaboradores que foi ele, peguei o cara negou. Aí eu levei o cara lá pro escuro e fiz lá aquela massagem, né? E aí o cara foi e confessou que praticou o crime de homicídio. Aí eu levo para a delegacia, o cara todo lenhado, caiu, se machucou. Aí eu coloco lá no registro de ocorrência lá que ele se entregou de espontânea vontade, que não houve nenhuma intercorrência na prisão, que ele confessou o crime. Beleza. O delegado vai lá, prende, flagrante. E aí ele vai ser submetido ao exame de corpo de delito e verifica-se lá no laudo que ele está todo cheio de hematoma pelo corpo. E aquilo vai chegar no juiz para julgamento, eu vou ter que me apresentar para prestar o depoimento e eu vou dizer novamente que ele estava com a integridade física preservada, que não tinha nada, que estava tranquilo, e aí ele vai alegar em juízo que ele teve que confessar mediante tortura. E aí? E aí eu vou falar que não aconteceu nada. E aí vai ser solicitado lá o laudo do corpo de delito realizado no momento da apreensão, no momento do auto de prisão em flagrante. Para ter flagrante, para ele ficar preso, tem que obrigatoriamente ter o exame de corpo de delito. E aí vai ser mostrado, e aí o que eu vou responder? Vou falar que me esqueci, vou falar que houve, mas que eu não sabia. Aí vai ser perguntado pela defesa, já que aconteceu, já que ele resistiu à prisão, por que não foi o quê? Colocado nos autos do processo? Porque no seu depoimento você não formalizou que houve resistência, que ele caiu do caminhão, que aconteceu, que ele caiu do prédio, certo? E aí o policial vai ficar com uma retronaba. O policial vai querer resolver o problema da sociedade, vai querer tirar aquele homicida, aquele estuprador do convívio social e vai ser estuprado literalmente pela falta de
sabedoria na hora de apresentar a ocorrência, tá? Então, é preciso ter talento, senhores, tá? Para qualquer um, não. Aí não sei. Então, se não tem as manhas, não entra, né? Não entra, não. Então, é nessa que o polícia se enrola, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente tem que buscar outros meios de provas. Às vezes uma testemunha, às vezes uma filmagem, às vezes um objeto utilizado na hora do crime. Tudo facilita, tudo corrobora para a gente conseguir uma comprovação de envolvimento no crime. Falei o negócio da bomba, não foi? Não tinha nada, pô. Tinha uma filmagem de um cara todo encapuzado utilizando uma moto. E aí? E não estava achando nada. O que que ia ser? O que ia ser utilizado? A filmagem e toda a vestimenta dele sendo apreendida. Ia ser montado um boneco com todas as peças que foi verificada na filmagem. E aí? Correto? Então, depois conseguiu-se, mas cada situação a gente tem que trabalhar de uma forma. Nem sempre a gente vai conseguir mandar de busca, nem sempre a gente vai conseguir localizar os meios utilizados num homicídio, num crime. O cara vai matar, vai jogar a arma fora. E aí? Certo? Cada situação é uma situação específica e diferente, tá? E existem cada coisa que vocês não acreditam. Só convivendo mesmo para saber. Lucas. Lucas está falando aqui que onde ele trabalha tem certeza que tem um funcionário que sofre violência doméstica e diz que caiu e esbarrou em alguma coisa. Lucas, olha só. Essa ação depende de representação da ofendida. Então, conforme eu já falei aqui, a vítima ela tem que se manifestar o interesse de denunciar o companheiro, a não ser que alguém tenha conseguido filmar, que tenha uma prova material, meio de prova. Se alguém tiver uma prova material, aí pode apresentar ao juiz e esse marido vai ser responsabilizado, tá? Tranquilo? Não é você o autor da agressão não, né, Lucas? Aqui, ó. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso aqui acontecia muito. O que a gente fazia? Fazia ocorrência, né? Aí, quando a gente chegava na delegacia com o preso, a imprensa estava toda lá. Aí a gente tirava o cara da caçapa, e quando passava perto da câmera, a gente dava aquela estocada, né? A carinha dele aparecia para todo mundo, para que pudesse ser reconhecido e anonimato não fosse utilizado. O que começou a acontecer? Chuva de processo contra o Estado. Por quê? Às vezes, lá no trânsito lá do julgamento, lá do processo, ele conseguia absolvição. E aí, quando ele conseguia absolvição, né, por inúmeras razões, às vezes a vítima não ia lá depor. Se a vítima não for depor, não tem como o juiz condenar. Primeira coisa. Segundo, às vezes a prova era adquirida por meios ilícitos, conseguia provar que o policial trabalhou mal. E aí o que ele fazia? Quando ele saía da prisão, pegava-se ali as reportagens, entrava com o Estado, entrava com ação contra o Estado por dano à sua imagem. E aí conseguiu uma indenização do Estado. Aí saiu uma normativa do Tribunal de Justiça proibindo a divulgação da identidade e da exteriorização da fisionomia dos conduzidos, né? A gente não podia nem chamar de condenado, chamava de conduzido, para a delegacia. E só podia ser evidenciado, só podia ser difundido depois da condenação. Só que até o cara ser condenado, passava-se muito tempo. Reportagem. Ele matou o outro.
aparece suspeito, aparece as iniciais do nome, não aparece o nome completo. A imagem fica ofuscada, justamente para garantir esse artigo 5º aí, 57. Tranquilo? Podemos? O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. A pessoa que apresentar sua identificação civil não deverá ser submetida à identificação criminal realizada pela polícia, que consiste na retirada das impressões digitais, fotografias e até mesmo a coleta de material biológico. O que acontecia? A gente pegava a pessoa na rua, identidade. Ah, não tem. Então vou te botar na viatura, vou te levar para a delegacia para você ser sarqueado. A gente chama de sarque. Isso não pode mais, isso aí configura abuso de autoridade. Ah, mas eu não tenho minha identidade, você abordou alguém, a pessoa obrigatoriamente tem que andar com documento de identidade? Hoje? Antigamente, sim. Antes da Constituição, sim. Tinha um decreto lá na ditadura que você deveria andar com os documentos. E se fosse pego depois das 22 horas, só Deus sabe o que acontecia. Hoje não. Hoje a pessoa pode ser abordada. Se for um suspeito, o que a gente faz? A gente faz contato com a agência de inteligência, que vai fazer uma busca através de análise, tá? Para evitar que a pessoa utilize o nome falso. E aí a gente vai fazer ali a filtragem para você verificar se tem algum mandado de prisão, se tem alguma coisa, se está devendo alguma coisa na justiça. Aí, se for verificado, aí sim essa pessoa vai poder ser conduzida para sede policial e vai ser cumprido aí o mandado de prisão, tá? Então, muita gente dá o nome falso, muita gente usa documento falso. E às vezes a gente só consegue comprovar quando a gente está fazendo o SARC lá na delegacia com o preso, tá? Eles tentam dar a volta. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal. O que é ação pública e o que é ação privada? Ação pública é quando o Ministério Público inicia essa ação penal. Por exemplo, tem os crimes de ação penal, ação penal pública e privada. Ação penal pública é incondicionada, ou seja, independe da vontade da parte de representar. Por exemplo, crime de roubo, crime de furto, tá? Crime de homicídio. Eu independo da vontade das partes de representar. Se alguém efetuou um disparo de arma de fogo e acertou o outro, e o outro falar, não quero representar, não existe essa figura, porque é ação penal pública incondicionada. E essas ações inicia através do inquérito da delegacia, através do registro, através do Ministério Público, quando recebe os autos do inquérito, tá? Essa é a ação penal pública. E a ação penal privada? A ação penal privada é quando depende do particular. Eu tenho interesse de representar contra a pessoa, e é mediante queixa, tá? Por exemplo, eu cometi um dano moral, injúria, calúnia, difamação. Eu fui lesado. Eu sou a pessoa particular que fui lesado, não a sociedade. Quando eu cometo um crime de homicídio, a vítima é uma pessoa específica. Só que toda a sociedade incorreu ali naquele risco iminente, porque eu poderia estar passando alguém e ser atingido por aquele disparo de arma de fogo. Por isso que, nos casos de homicídio, é ação penal pública incondicionada. E nos crimes que atentam contra a honra, que é a honra específica de uma pessoa, é ação privada. Entenderam a diferença? Tá? Então, o nosso Código Penal, ele separa essas ações. Só que, por exemplo, foi cometido um crime de roubo. A pessoa foi presa em flagrante, conduzida para a delegacia. O Ministério Público tem que oferecer ação para que essa pessoa responda no judiciário. Se decorrer o prazo de 6 meses e o Ministério Público não ofereceu a denúncia, o interessado pode entrar com uma ação privada porque o Ministério Público deixou de cumprir sua obrigação perante a sociedade. Então, só terá ação privada em ação pública se o Ministério Público deixar de cumprir o seu papel de ofício. Tranquilo? É isso que está explicando aqui esse inciso 59. Tranquilo? Beleza?
A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Por exemplo, acontece um crime em que a vítima é menor, uma menor é vítima de estupro. Eu não posso deixar aquela pessoa vulnerável para que todos tenham acesso àquele processo. Ou então tem uma ação de guarda. Eu não posso deixar que todos verifiquem os autos do processo, tendo o menor envolvido. Então, os processos serão públicos, só que quando afetar a intimidade de uma pessoa, de um menor, ou então quem solicitar, esse processo pode ser sigiloso. Tá? Aí eles correm em segredo de justiça. Só terão acesso ao Ministério Público, os autores e partes envolvidas, tá? E a Defensoria Pública. Tranquilo? Ninguém será preso senão em flagrante delito, já sabe, né? Ou por ordem fundamentada pela autoridade judiciária competente. O que é isso? Mandado de prisão. Teve um inquérito, mandou para o Ministério Público, mandou para o juiz solicitando a prisão, opinando pela prisão. O juiz olhou, viu que tem meios de prova para que aquela pessoa fique presa, temporariamente ou provisoriamente, então vai lá e emite lá um mandado de prisão. Então aí o oficial de justiça vai entregar, juntamente com a polícia, vai ser cumprido e ele vai ser preso, mesmo depois de ter ultrapassado o período de flagrante delito. Tá? Flagrante na hora que acontece o delito e mandado de prisão é depois que se o juiz entender e se for o juiz competente. A exceção, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Aí que entra os militares. Lembra que eu falei que o militar pode ser preso no quartel? O militar pode ser preso se cometer um crime militar, porque a gente tem um código penal próprio, e aqui ainda traz a situação da transgressão militar, que a gente pode ser preso até 30 dias pelo comandante da unidade, só que está em estudo um novo código de ética que está para acabar com essa transgressão militar. Só que, por enquanto, o que está em vigor é que o comandante ainda pode aplicar a pena máxima de 30 dias ao militar que comete uma transgressão dentro do quartel. Tranquilo? A prisão de qualquer pessoa e local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então você foi preso, chegou na delegacia, vai ser feito o APF, que é o auto de prisão em flagrante, o juiz de plantão vai ser informado sobre aquela ocorrência e o preso terá o direito a uma ligação ali para informar uma pessoa da família ou quem quer que seja que ele foi preso à disposição da justiça. Tranquilo? Vai ter direito a um telefonema rápido. Não ficar conversando no telefone da delegacia, não. O preso será informado de seus direitos, entre os quais permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Mas isso aqui não é igual o filme, que a pessoa chega aí, você tem direito de ficar calado, permanecer calado. Não tem isso não, tá, senhor? Irmão, fica quieto aí, a gente está te conduzindo para a delegacia, tá? Não é igual o filme não, não é para decorar aquilo não, tá? O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, quando a gente efetua uma prisão, você conduz e você faz o registro, você tem que dar a sua declaração. Quando você dá a sua declaração, fica lá o seu nome completo, seu RG, fica tudo lá disponível para o advogado de defesa, a Defensoria Pública, ter acesso aos autos, e aí depois você é intimado para comparecer no fórum em juízo para você prestar esclarecimento. Por isso que o preso tem direito a essa identificação. Senão, o policial lá faria o que quisesse com o preso, entregaria na delegacia e ia embora. Então, não seria responsabilizado se cometesse qualquer excesso em desfavor do preso. Tá? Então, o policial responde até o final. A prisão ilegal será imediatamente relaxada. Conforme eu falei, a pessoa foi presa, vai informar o juiz de plantão. Se o juiz de plantão olhar os autos e verificar que aquela prisão é irregular, ele vai determinar a autoridade policial, ou seja, o delegado, que relaxe imediatamente a prisão. Tranquilo? E depois vai ser instaurado um inquérito para apurar se ele deve voltar ou não.
Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória, como sem fiança. Isso aí quer dizer que a prisão é a exceção, a liberdade é a regra. O ordenamento jurídico vai sempre entender que a pessoa deve responder em liberdade. Mas quando não houver liberdade, a prisão vai ser a exceção. É esse artigo que eles se amparam. Os presos políticos, principalmente. Fala se ele pode responder em liberdade, tem residência fixa, emprego fixo. Então, a regra é a liberdade. Tranquilo? Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável por inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Depositário infiel é um indivíduo que ficou responsável pela guarda de um bem que não lhe pertence e deixou que esse desaparecesse, fosse roubado ou recusa devolvê-lo. O que é isso, senhores? Prisão civil só por pensão alimentícia, tá? Pensão alimentícia você vai ficar preso. Prisão por dívida. Ah, estou devendo um carro, vai sair prisão para você? Não. O que é depositário infiel? Quando a justiça apreende um bem envolvido em um ilícito, pode ser um carro, pode ser algum armamento, e o juiz determina que fique sobre a posse daquele depositário. E, de repente, aquele bem se perde. Então, aí ele vai ser responsabilizado, tá? E aí tem essa súmula 25 do STF, dispondo que é ilícita a prisão civil de depositário infiel, seja qual for a modalidade de depósito. Dessa forma, por mais que seja previsto a permissão para a prisão, foi decidido que tal ação não pode ser praticada pelo Estado. Logo, na prática, a única possibilidade de prisão é a de pensão alimentícia, tá? Então, isso aí tinha na Constituição, só que veio o Pacto da Costa Rica, de São José da Costa Rica, que foi pacificado que a única forma de ocorrer a prisão é por pensão alimentícia. Então, depositário infiel que descumpre medida judicial, ele vai ser multado, ele vai sofrer aí a transação penal, que é a prestação de serviço comunitário, cesta básica, tá? Mas ele não vai poder ser preso por isso. Tranquilo? Vou tentar aqui, senhores. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, o cara foi preso por tortura. O cara foi preso por uma prisão ilegal. Forjaram a prisão dele, flagrante forjado. O juiz vai conceder HC, habeas corpus. Ah, mas o que cai em relação a isso? Eu tenho que saber os remédios jurídicos. Vai cair habeas corpus, mandado de segurança, habeas datas e mandato de injunção. Então, eu tenho que saber a diferença entre eles. Então, o que é HC? Habeas corpus. Prisão ilegal. Se o cara foi preso ilegalmente, habeas corpus. Mandado de segurança. Proteger direito líquido certo, incontestável e evidente, não parado por habeas corpus ou habeas data. Quando o responsável pela ilegalidade for autoridade pública ou agente pessoa jurídica. Fiz um concurso da Polícia Militar. Estava lá em primeiro colocado. Chamou a primeira turma e eu não estava entre os relacionados. Eu vou contestar um direito líquido certo. Foi publicado em Diário Oficial que eu fui primeiro colocado. Então eu vou entrar com mandado de segurança. Não vou entrar com habeas corpus porque eu não estou preso. Eu vou entrar para solicitar um direito líquido certo meu, que é um concursado público. Tranquilo? Aqui, vou pular. Mandado de segurança. Coletivo. Pode ser impetrado por um partido político, por um sindicato. Mandado de junção. Sempre que falta norma reguladora. Então, eu verifiquei que eu tinha 35 anos e o concurso era até 32. Mas não existia nenhuma norma que me proibisse. No edital não estava dizendo a idade é limite para o concurso. Então, se não tinha norma, eu vou entrar com mandado de injunção, porque no mandado de injunção é a ausência de uma norma, de uma lei que regula tal procedimento. Então, habeas corpus é liberdade, prisão ilegal, mandado de segurança, direito líquido certo, tá? E mandado de injunção é quando não existe uma lei para tal modalidade. Tranquilo? Habeas datas.
para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constante registro ao banco de dados. O que é habeas dados? Eu quero ir lá no fórum verificar o que consta meu. Quais processos eu respondi, quais varas eu figuro como acusado. Vocês vão precisar desse nada consta do primeiro ou quarto registro. Então, vão solicitar isso em relação a habeas data. E todos os órgãos têm que prestar informações e esclarecimento acerca da figura de uma pessoa particular. Mas tem que ser você solicitando e não um outro representante. Tranquilo? Então, ó, mandado de segurança, habeas corpus, habeas datas e mandado de injunção. Amanhã a gente termina, vai parar aqui, ó. Isso aqui, ó. Habeas corpus, liberdade de locomoção, habeas data, formação pessoal, mandado de segurança, direito líquido e certo, e mandado de injunção, falta de norma. Isso aqui é bom saber. Tranquilo, pessoal? Pessoal de casa, boa noite também. Fiquem com Deus. Amanhã a gente termina aqui e vai para as questões. Beleza? Fiquem com Deus. E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like para que esse vídeo possa chegar ainda mais longe e ajudar ainda mais pessoas. Aproveite também para tirar suas dúvidas. Deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai estar olhando tudo bem de pertinho. E outra coisa, gente, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para poder receber todo o nosso conteúdo. Valeu?